Graça e paz, amados irmãos, nós estamos aqui pela graça de Deus mais uma vez nesse culto maravilhoso e hoje queremos abordar um tema de extrema importância para a nossa vida cristã. O nosso tema de hoje é nossas orações e o tema é como deve ser a minha e a sua oração. Coloque o tema aí na tela. Como deve ser minha oração, as nossas orações. A pergunta que não quer calar é essa: será que existe ou existem elementos, requisitos que são necessários para que uma oração seja aceita e ouvida por Deus? O que você me diz? Será que existe condições para Deus ouvir as nossas orações? Então nós vamos responder essas perguntas hoje, falando sobre como deve ser a minha e a sua oração. Vamos pegar como texto básico Lucas 18, versículos de 1 em diante. Lucas 18, de 1 em diante. Nós vamos iniciar com esse texto. Quero também saudar a todos que estão nos ouvindo pelo YouTube e dizer a vocês para rever as mensagens que estão no nosso canal, tá bom? Se inscreva, compartilhe, dê o seu like, aperte lá o sininho para receber as notificações. Deus abençoe. E eu espero que o nosso canal esteja servindo para edificar a sua vida e a sua família. Então, vamos lá. Lucas 18, versículos de 1 em diante. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, que pergunta, né? Então eu espero que você tenha observado que esse texto é um texto muito didático. Sabe por que ele é um texto didático? Porque Jesus começa dizendo o seguinte: eu vou contar para vocês uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha aí, então a gente já sabe que a parábola é para nos motivar, nos ensinar acerca da oração. E ele conta uma história de uma viúva e de um juiz. Um juiz, geralmente, meus irmãos, é uma grande autoridade. Geralmente juiz é grande autoridade, em qualquer lugar. E aí um juiz de direito. E esse juiz, ele não respeitava a Deus e nem a homem algum. E ele se orgulhava, ele era um homem duro. E aquela pobre viúva importunava ele, dizendo: julga a minha causa. E ele não atendia. Mas por causa da insistência dela, um dia ele decidiu resolver a causa dela. Então Jesus diz: porventura, observe o que fez esse juiz iníquo. Aí ele diz: porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Agora lembre dessa palavra, escolhido. Não é qualquer pessoa, os escolhidos.
Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Pois eu vos digo que depressa lhes fará justiça. Olha que coisa linda, irmãos, depressa. Então muitas das vezes as pessoas acham que Deus está demorando, mas Deus está agindo com pressa também. Ele tem pressa, diga comigo, Deus tem pressa. Mais alto, Deus tem pressa em me socorrer. Então, louvado seja Deus. Claro que a resposta de Deus pode ser sim, não ou espere. E Ele dá no tempo certo. Mas Deus geralmente tem pressa. Ele é um Pai maravilhoso. E agora nós vamos ver, meus irmãos, as condições, os requisitos que Deus espera que nossas orações tenham para serem atendidas. Porque não é qualquer oração que Deus responde. Não é qualquer pessoa também que ora e Deus responde. Sabe por quê? Porque você viu que Deus tem compromisso com os seus escolhidos. Vamos à primeira. Nós temos aí, meus irmãos, a primeira condição para que uma oração seja respondida. E como eu disse ainda agora em off, eu disse que essa mensagem é para mudar a sua vida. Eu não quero que você escute essa mensagem para sair daqui a pouco para sua casa e esquecer. Eu quero que você lembre. A oração, para ser atendida, para ser ouvida, ela tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus. Tem muita gente aí que a oração dela não passa do teto, não sai de dentro do seu quarto. Sabe por quê? Porque ela tem uma vida em pecado, ela tem uma vida errada, ela tem uma vida, meus irmãos, que não condiz, e ela está pedindo coisas que não está de acordo com a vontade de Deus. Vamos abrir 1 João capítulo 5, verso 14. Olha aí o que diz 1 João capítulo 5, verso 14. Meu Deus, como é claro. E esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quem pode dizer amém? Irmãos, quando nós pedimos algo a Deus que está alinhado com a sua vontade, as nossas orações têm tudo para serem atendidas. Agora você pergunta, pastor Isaías, o que é uma oração segundo a vontade de Deus? Eu não vou entrar no mérito agora, mas eu quero lhe dizer o que não pode ter numa oração, porque senão ela pode ficar inválida. Olha, não deve haver pensamentos egoístas. O que é pensamento egoísta, pastor Isaías? São aqueles pensamentos que você só quer para si, aquele desejo de apenas satisfazer os seus desejos. Orgulho, irmão, você sabe que tem gente que pede uma coisa a Deus só como orgulho. Eu me lembro de uma senhora que disse, eu estou orando a Deus, para Deus me dar um carro, só para eu esfregar a chave desse carro no nariz de fulano. Olha, meus irmãos, eu quero que Deus me dê isso, que Deus me faça isso, só para eu mostrar. Irmãos, uma oração dessa, ela é espúria. Uma oração dessa, ela não é aceita diante de Deus. Sabe por quê? Porque tem pensamentos egoístas, orgulho, mesquinhez. Irmãos, a mesquinhez, a pessoa ser mesquinho, a pessoa pensar pequeno demais, e ela não honra a Deus com os seus pensamentos. Ela pensa coisa pequena demais. Inveja, ela está com inveja, ela está com algum pensamento mesquinho, e ela então faz uma oração a Deus somente com esses pensamentos mundanos e pecaminosos. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 3. Volta um pouquinho para Tiago, capítulo 4, verso 3. Vamos ouvir o que diz o nosso amado Tiago. Olha aí, 4:3. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está vendo? Por que a pessoa pede e não recebe? Aí você diz assim, pastor, fulano de tal está tão necessitado,
Ah, meu filho, você não conhece o coração dele. Você não conhece o coração daquela pessoa. Talvez ela é cheia de orgulho. Talvez ela é cheia de vaidades. Entendeu? E Deus está permitindo que ela seja humilhada, que ela seja tratada, que ela seja ali, quebrantada, que venha um quebrantamento. Ela é muito orgulhosa, ela é muito cheia de si, mas Deus está fazendo com que ela seja, quebrantada. Então, pessoal, a oração tem que ser feita alinhada com a vontade de Deus. Não pode ter pensamentos mesquinhos, orgulho, egoísmo, pensamentos mundanos, pecaminosos. Nossas orações devem ser alinhadas com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Diga comigo, tudo que eu pedi, mais alto, tudo que eu pedi é para glorificar a Deus. Você está pedindo um emprego? Você está pedindo uma coisa? Eu te pergunto, isso que você está pedindo, glorifica a Deus? É uma coisa boa? Ou é uma coisa mesquinha? Uma coisa egoísta? Uma coisa mundana? Entendeu? Nada disso. Vamos para a segunda condição para as nossas orações serem atendidas. Ela não deve ser mecânica ou uma mera repetição de palavras memorizadas. Irmãos, por incrível que pareça, muitas pessoas fazem verdadeiras rezas, repetições mecânicas nas suas orações. Irmãos, a oração, ela não deve ser um produto somente da mente, mas ela deve ser do espírito e do coração. Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 7. Quando Jesus, nesse texto da oração do Pai Nosso, ele foi muito claro quando ele disse que nossas orações não devem ser vãs repetições. Olha o que está escrito, Mateus 6, verso 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, Deus não está nos proibindo de repetir, Ele está dizendo vãs repetições, mas é só má interpretação do texto. Qualquer repetição que se torne mecânica, ela se torna uma vã. Você sabe por quê, irmãos? Nós, seres humanos, nós não gostamos de ouvir uma coisa 3 vezes, não é verdade? Diga se você gosta de ouvir a mesma coisa 3 vezes. Você vai dizer logo: eu já ouvi, eu não sou surdo, não é assim? Eu já entendi. Irmãos, e muitas das vezes a pessoa aluga o ouvido de Deus. Você sabe por que eu acredito que não aluga? Porque Deus não ouve mais. Irmãos, se todo dia eu ir com a ladainha, Senhor meu Deus, a mesma coisa, e não tiver elemento novo nas minhas expressões, no meu coração, no meu espírito, aquela oração se transformar numa coisa mecânica, que a mente já sabe de cor e saltitado, irmãos, é um tipo de oração que Deus não ouve. Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 29, a Bíblia manda a gente buscar a Deus de toda a alma e de todo o coração. Irmãos, Deus é uma pessoa, por isso nossas orações não devem ser como um monólogo, e sim um diálogo. Um monólogo, todo mundo sabe o que é o monólogo, não sabe? O monólogo é um tipo de expressão que só uma pessoa fala. Só um fala. Irmãos, a oração não é um monólogo. A oração é um diálogo, uma conversa com Deus. Eu falo para Deus, mas também escuto Deus. Eu abro meu coração, eu sou simples. E aí, meus irmãos, quando nós fazemos orações com vãs repetições, nós cometemos alguns erros. Nós não somos específicos. Porque se eu estou precisando de algo, eu tenho que abrir o coração e dizer: Deus, me dê isso.
Eu estou precisando de açúcar. Eu estou precisando da cura do meu pai, da minha mãe. Senhor, eu quero aquele emprego, eu quero tal, e eu vou começar a abrir o meu coração. Amanhã, quando eu for orar por esse mesmo emprego, amanhã, quando eu for orar pela saúde da minha mãe, do meu pai, eu já não uso aquelas mesmas palavras, eu já comecei de outra forma, eu estou abrindo o coração, eu estou louvando, eu estou engrandecendo. Então é um diálogo. Eu tenho que ser específico, eu tenho que fazer meus pedidos claramente, com naturalidade. Eu não posso nem sequer mudar a voz. Olha aí, ó, eu vou orar agora. Peraí. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu não falo desse jeito. Ou então, eu não ser natural. Peraí. Para eu orar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que ir não sei para onde, eu só posso orar se for na igreja. Eu tenho que ir para o templo para orar. Ou então eu só posso fazer essa oração lá onde eu oro todo dia. Não, seja natural, seja simples, seja honesto, porque se Deus olhar para o teu coração e Ele vê alguma coisinha aí, a oração, está prejudicada. Seja honesto, humilde, prudente, tenha temor, reverência. Irmãos, a gente não pode fazer a oração de qualquer jeito. Tem gente, meus irmãos, que ele nem cobre os lombos quando vai orar, sabia? Tem gente que quando ele vai orar, do jeito que ele está, ele ora. Ele não respeita aquele momento, ele não tem reverência nenhuma, ele não tem aquele temor. A televisão está ligada, ele está orando e a televisão está ligada. Meu Deus do céu, cadê a reverência? O sangue de Jesus tem poder. Como é que uma pessoa diz que está orando a Deus e a televisão ligada, o celular ligado, recebendo mensagem de WhatsApp, aquele toque do WhatsApp, pessoas estão conversando e ele está com a mente na oração e na mente lá no assunto, gente conversando do lado dele, músicas tocando que não tem nada a ver. Irmãos, reverência, temos que ter reverência. E aí, tudo está aí nesse ponto 2. Agora vamos para o ponto 3. O ponto 3, meus irmãos, para uma oração ser ouvida por Deus, ela deve ser acompanhada de uma vida quebrantada, consagrada, obediente e temente a Deus. Aí eu já dei um pouco de observação nesse ponto, mas agora nós vamos partir para esse outro ponto importante. Irmãos, sobre a vida consagrada. Por que as nossas orações devem ser acompanhadas de uma vida santa, de uma vida obediente? Olha o que diz em 1 João capítulo 3, verso 21 e 22. Abra aí por gentileza. Primeiro livro de João, capítulo 3. Primeiro livro de João, capítulo 3, verso 21 e 22. Claro, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos o quê? Os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Irmãos, eu vou antecipar uma coisa. Olha, oração e pecado não combinam. De manhã eu falei sobre aquela história do povo lá do deserto. Você viu que aquele povo deixou Deus irado muitas vezes, não foi? Por causa das murmurações, dos pecados, da cobiça, da carnalidade. E Deus geralmente vinha irado e até queria destruir aquele povo. Olha, meus irmãos, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Tem muita gente que está de joelho orando, mas Deus está com ira. Deus está revoltado com essa pessoa. Ela está lá de joelho dizendo assim: meu Deus, meu Pai, me abençoe, não sei o quê, mas Deus está com ira. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa desobediente.
Tem gente que Deus quer matar. Sabia? Leia lá, você está lendo o livro de Números? Você também pode ler lá em 1 João capítulo 5, que tem pecado para a morte. Você já viu? Capítulo 5 de 1 João, que diz que tem pecado para a morte. Tem pecado para a morte. E por esses peço que não rogue. Irmãos, tem pessoas que a vida dela está tão errada. É perigoso até Deus matar. Porque, irmãos, eu te pergunto, não dá uma revolta quando você vê uma pessoa errada, querendo ser certa, se passando por certo, por justa? Não dá? Não dá uma ira na gente? Ou então você vê uma pessoa clamando por uma coisa que ela não faz o mínimo por merecer aquilo? Pois assim é diante de Deus. Nós vamos ler algumas passagens agora na Bíblia, meus irmãos, que mostra isso. Vamos ler Isaías capítulo 1, verso 16. Olha o que diz Isaías 1, verso 16. Isaías 1, 16. Muito claro também. Versículo 15, 16. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço. Sabe por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O que acontece quando a pessoa vai orar a Deus em pecado? Deus não olha para aquela oração, para aquele clamor. Vamos para Salmo 66, verso 18. Salmos 66, verso 18. O que está escrito? Se no meu coração contemplara o pecado ou a maldade, a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Numa outra versão diz a certeza: se eu contemplar como eu contemplei, o Senhor não me ouviu, não me atendeu. Então isso é muito importante, irmãos. Um outro texto que nós não podemos deixar de mostrar, Provérbios 28, verso 9. Leia comigo, 28, verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Abominável. Provérbios capítulo 28, verso 9. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja o verso 13. Veja agora João, capítulo 9, verso 31. Evangelho de João, capítulo 9, verso 31. Olha o que nós temos aí nesse texto. Muito claro também. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Eu posso ouvir um amém? A Bíblia está dizendo que se alguém teme a Deus e guarda os seus mandamentos, a esse ele ouve. Está vendo, irmãos? Então vamos lembrar disso aqui, ó. A minha oração, ela precisa ser acompanhada de uma vida quebrantada, consagrada a Deus, de arrependimento. Olha, oração em pecado, como nós falamos, não combina. A oração não é só o meio pelo qual eu consigo aquilo que eu quero de Deus, ou que eu estou precisando. Mas a oração também é um meio pelo qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Viu aí a diferença? Oração não é o meio pelo qual eu consigo as coisas de Deus.
Mas a oração é o meio também pelo qual Deus consegue de mim. Eu dou para Deus. O que é que eu dou para Deus? A gente não pode se aproximar de Deus. Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Sabe o que é que Deus espera de nós, irmãos? Quebrantamento, arrependimento. Deus, eu sou pecador. É por isso que nós fazemos no nosso TSD a oração de confissão. Como é que nós começamos? Vocês lembram? A gente começa a nossa oração agradecendo, louvando, não é assim? Adorando. Depois a gente vai confessar os nossos pecados, não é assim? Depois a gente vai para a nossa intercessão. Depois a gente intercede por aqueles assuntos. Depois é que a gente vai pedir. Depois é que a gente vai pedir. Está na agenda de oração. Pegue ali, ó. Pegue ali aquele papelzinho verde. Então, amados irmãos, nós precisamos aprender. Irmãos, tem gente que Deus não ouve a oração dela, porque ela se levanta, vai pecar. Ela se levanta dura. Ela nem chora. Ela nem se arrepende. Mas ela está orando, ela está dizendo que está orando. Mas não vale, ok? Eu estou com vontade de ler, sabe o quê? O Salmo 34. Abra aí, por gentileza. Oração é mudança de vida, meus irmãos. Oração é dependência, entrega. Oração é momento de você ficar mais perto de Deus de verdade. É momento de você mudar o coração. Deus, lá em Isaías 57:15, diz que Deus habita com o contrito. Deus está com o contrito, com quem tem um coração quebrantado. Olha o que diz o Salmo 34, versículo 13. Eita, versículo poderoso. Diz assim, ó. Salmo 34, 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre quem, meus irmãos? Os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao quê? Ao seu clamor. Porém, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. O verso 17 diz: clama os justos, e o Senhor os escuta e os livra, aleluia. E os livra de todas as suas tribulações. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm um coração quê? Quebrantado, aleluia. E diz mais: e salva os do espírito abatido ou oprimido. Vamos para a quarta condição para as nossas orações serem ouvidas, atendidas, respondidas, né? Olha aí, ó. Ela não deve ser feita somente para pedir. Ela deve começar e terminar com adoração e ações de graças. Irmãos, eu confesso para vocês que eu coloquei como base aí 1 Samuel 2, de 1 a 10. Por causa do tempo, nós não vamos ler, correto? Mas vocês anotem aí, 1 Samuel, capítulo 2, do verso de 1 a 10. Você sabe que texto é esse? O Cântico de Ana. Quem é que conhece a história de Ana aqui? Ana é aquela mulher que não tinha filhos. Mas, meus irmãos, nós aprendemos no Cântico de Ana como uma oração deve começar. Está vendo? Oração, ela não deve ser feita só para pedir, me dê, me dê, me dê. Nós não podemos ser pidões nas nossas orações. Eu vou orar para pedir. Eu posso pedir a Deus, mas Deus não pode me ver como um pidão na oração. Deus quer me ver como um adorador, como alguém agradecido. Ana começa dizendo: não há Deus como o Senhor, aleluia. Irmãos, Ana começa dizendo assim:
Não existe Deus além do Senhor. Deus maravilhoso, não há santo como o Senhor. Ana abre o coração e diz que Deus exalta, aleluia. Ela diz também que Deus abate, que Deus dá vida, que Deus dá, que Deus tira, que Ele faz maravilhas, irmãos. Sabe, tem gente que a oração dele é seca. Tem pessoas que quando vão orar, meu Deus, oh meu Deus, eu estou te pedindo, Senhor. Eu estou te pedindo, Senhor. Tu sabe que eu estou precisando, Senhor. E faz aquele pedido. Você não vê doçura, você não vê misericórdia, você não vê adoração. Irmãos, adore a Deus para você ver. Olha, as grandes concentrações de cura, de milagres, acontece não é quando o pastor está orando para Deus curar, não. Sabe quando é que acontece? Quando estão cantando louvores. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Aí começa. Irmãos, adore a Deus para você ver. Olha, aquela resposta da tua oração, você pode receber ela no momento em que você está adorando. Você nem pediu, você nem abriu a boca para pedir. Mas tem gente que é seco, não chora, não ora, não adora, não agradece. Senhor, eu quero te agradecer pela vitória. Meu Deus, meu Pai celestial, eu quero te agradecer pela vitória. Eu te louvo porque eu estou aqui. Tem gente que não tem gratidão nenhuma para apresentar a Deus. E vocês me prometam que vocês vão ler esse texto em casa. Vou repetir, 1 Samuel 2, de 1 a 10. Vamos terminar? Vamos terminar. Na verdade, meus irmãos, a gente sabe, lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em tudo devemos o quê? Dar graça. Nós devemos adorar a Deus, reconhecer seu poder, sua misericórdia, seu amor. Meu Deus, é tanta coisa que a gente pode falar. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor... Irmãos, a gente está sempre recebendo bênçãos, não é verdade? Não é verdade? Oh Deus, oh Deus. Aí você começa a adorar. Faça isso. Comece e termine com a adoração. E aí por último é isso aí, ó. Olha aí, ó. Ela deve ser feita com muita fé. Ah, meu Deus, tem tanta oração, meus irmãos, que não tem fé. É triste. A pessoa ora só para satisfazer a consciência, para dizer que orou. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que falar desse assunto. Sabe por quê? Você está com problema de saúde, não está? Um exemplo. Eu te pergunto, você acredita mesmo que Deus pode curar esse problema seu? Você já fez essa oração? Ou você está confiando mesmo no médico? Irmão, nós precisamos exercer a fé. Você está orando por aquele emprego, mas eu te pergunto, você acredita mesmo que Deus pode lhe dar ele? O que foi que aconteceu com aquelas 12 varas secas? A vara de Arão floresceu. Numa noite ela criou flores, ramos e amêndoa. Numa noite. Quando Deus quer fazer uma coisa, o que é que Ele faz? Ele faz o impossível. Eu te pergunto, o que é impossível para Deus? Irmãos, olha, fazer uma vara seca daquela, qualquer coisa de madeira, isso aqui é madeira, fazer um negócio desse nascer, flores, amêndoa, numa noite, meus irmãos. Isso aqui é seco. Isso aqui é seco, e Deus fez uma vara seca. O que é que você vai ler amanhã? Que Deus fez sair água da rocha, meus irmãos. Água de uma pedra. Água de uma pedra. Deus pode fazer coisas que está, inclusive, contrário à natureza. Porque de uma pedra
não se tira água, meus irmãos, se tira água do subsolo. A água cai do céu, da chuva, está nos rios, mas uma pedra seca, está todo mundo vendo que não tem água numa pedra seca. Os apóstolos passaram a noite toda pescando, não pegaram uma piaba, não pegaram nada. Jesus chega e diz: olha, lança a rede à direita. Quando lançaram a rede, meus irmãos, trouxeram 153 grandes peixes. Porque Ele é o Senhor da natureza. Ele pode pegar um caroço e fazer ele desaparecer. Ele pode fazer um problema nos ossos desaparecer. Ele tira um câncer, Ele tira uma cegueira, Ele tira um alejo, Ele tira qualquer coisa, porque Ele é Deus. Ele pode fazer um osso crescer, meus irmãos. O osso crescer Ele pode fazer. Ele pode fazer um osso diminuir. Irmãos, o nosso Deus pode tudo. Ele pode pegar um olho que é cego, um olho branco, todo branco, Deus fazer aquele olho ficar normal. Eu conheço uma história, meus irmãos, de um menino que nasceu cego. Ele não nasceu cego, ele nasceu foi sem olhos. Ele nasceu foi sem olho, sem olhos. E alguém orou e o olho apareceu. Vamos glorificar o Senhor. Nosso Deus é poderoso. Vamos aplaudir o nosso Deus. Precisamos de fé. Marcos 11, verso 23 diz que nós devemos orar com fé. Vamos abrir aí, Marcos 11, 23. Olha aí, meus irmãos, Marcos 11, 23, estou terminando. Diz assim o texto sagrado, olha aí, ó. Marcos 11, verso 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará como ele diz, assim será com ele. Verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Diga, crê de todo o coração. Quem é que lembra de Hebreus 11, 1? A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê. Está aí, ó, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Veja o versículo 6 aí de Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, por que muitas das vezes nossas orações não são respondidas? Olha aí, porque não são acompanhadas de fé. E é por isso que eu disse no início, em off, e já disse na gravação, essa mensagem é para mudar. É para mudar a sua vida. Que tipo de seguidores de Jesus somos nós? Que a nossa fé é sempre pequena. O que precisa acontecer para a tua fé crescer, meu irmão? Me diga. E eu quero encerrar, meus irmãos, olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 6. Meu Deus. Tiago 1, 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada. Quem não tem fé não merece receber. Sabia? Quem ora sem fé não merece receber. Vamos ficar de pé e olha aí a conclusão. Olha aí a conclusão. Dá para memorizar? A conclusão é fácil de memorizar. Pode ficar de pé, em pé. Olha aí, ó. Quando não oramos, cometemos 2 pecados. Quando não oramos, nós cometemos 2 pecados. Guarde isso, igreja do Senhor. Você que está nos ouvindo pelo canal, quando nós não oramos, nós cometemos 2 tipos de pecados: o pecado da desobediência e o pecado da independência. Sabe por quê?
porque Deus manda nós orarmos. A Bíblia sempre diz para nós orarmos. Quando nós não oramos, nós estamos desobedecendo. A Bíblia diz para a gente depender de Deus. A Bíblia diz para a gente depender de Deus. A Bíblia manda você depender de Deus. E quando você não ora, você está dizendo: pode ficar de fora, eu posso me virar sozinho. Não cometa esse erro. Por isso, sempre dependendo. Tem gente que quebra a cara direto, irmão. Quebra direto. Sabe por quê? Porque ele não ora. Que Deus tenha misericórdia. Deus nos abençoe e nos guarde. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Vem a segunda, aguardem. A segunda parte, como deve ser as nossas orações. Amém? Vamos orar.